Boa noite, pessoal. Boa noite, Farmas. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Camila, Mirela, Nanda, Vânia. Boa noite para vocês. Já toma minha água. E aí, pessoal, vocês gostaram da live ontem? Ai, aproveitaram alguma coisa da live ontem? O que vocês acharam? Adorei a participação de vocês ontem. Deixa eu só avisar o pessoal do grupo que a gente está ao vivo. Aí hoje eu já vou começar respondendo as dúvidas de vocês, para não tomar muito nosso tempo, né? E para a gente... E para eu conseguir, né? Passar o conteúdo e não ficar muito longa, né? Que ontem nós fizemos 2 horas de live. Eu gosto pouco de conversar, vocês me incentivam, aí que eu converso mesmo. Que bom que vocês gostaram, gente. Que bom, bom mesmo. Eu adoro quando eu falo sobre esses assuntos assim e os farmacêuticos se interessam, sabe? Porque realmente é um assunto complicado, né? Não é fácil a gente acreditar em coisas que foram colocadas aí na nossa formação, né? Como uma praticamente como uma verdade assim irredutível. E aí, quando eu falo sobre esse assunto que interessa a vocês, que vocês gostam, eu fico mais animada em falar sobre isso, né? Bom, ontem vocês me perguntaram, acho que foi até a Mirella, né, Mirella, em relação ao consultório, e eu queria falar com vocês em relação ao consultório farmacêutico. Eu tinha um receio muito grande em abrir o consultório, porque tudo que a gente pensa que a gente precisa investir que a gente precisa criar, né? Por exemplo, você quer ter o seu próprio negócio, a gente imagina que a gente precisa gastar muito. Então, por mais que a gente saiba que o consultório a gente vai gastar menos, né? Mas sempre quando a gente vai colocar alguma coisa em relação a alguma coisa na área de farmácia, né? Se você quiser abrir uma distribuidora de medicamentos, você tem que ter um investimento alto. Se você quiser abrir uma drogaria, tem que ter um investimento relativamente alto. E qualquer coisa que seja. O consultório, eu vi uma oportunidade muito boa quando eu pensei na ideia de coworking, né? Que nem tinha muito aqui no Brasil ainda. Eu tinha visto isso, se eu não me engano, não sei se era Holanda, né? Eu vi em alguma reportagem. Eu achei muito interessante isso. Eu falei, nossa, que legal. Poderiam fazer assim também na área da saúde, né? Porque eu acho que a gente não pode atender, eu nunca procurei saber, mas a gente não pode atender, se não me engano, em escritórios de coworking. Então, o que eu fiz, né? Tem uma clínica na frente da empresa do meu marido, e aí eu conheci o médico de lá e fui conversar com esse médico, né? E aí eu fui com a ideia de eu preciso trabalhar, né, sem que nada me gere custo, porque eu estava sem trabalhar na época e eu não podia nem contar com o aluguel, né? Tipo assim, olha, eu vou alugar e no final do mês eu pago o aluguel. Nem com isso eu podia contar, porque ninguém me conhecia aqui na cidade. Então, se eu não arrumasse cliente no primeiro mês, não teria como pagar o aluguel. E isso eu peguei e fui conversar com ele, né? Mostrei para ele meu portfólio, fiz um portfólio lá bem improvisadão, assim, e fiz o meu currículo.
E fui conversar com ele, falando com ele, né? Olha, eu quero trabalhar aqui, mas eu não quero trabalhar se eu tiver que arcar com alguma coisa, né? Porque eu estou sem trabalhar. E aí eu falei a real para ele. Falei, eu não estou trabalhando no momento, eu vim para a cidade agora, então eu não tenho, né? Não tenho clientes, né? Aí eu mostrei para ele toda minha parte de ortomolecular, tudo que eu fazia que eu trabalhava com estética, e eu estava começando a minha pós em estética avançada, tudo que eu sabia sobre gestão, sobre marketing. E aí ele pegou e falou, inclusive, a gente nem tem rede social. Eu falei, não, então se eu for entrar, com certeza eu vou fazer uma rede social para a clínica e tal. Então eu conversei com ele, e a clínica, eu comecei a trabalhar na clínica, assim que eu acabei de conversar com ele, eu conversei com a recepcionista, que é uma secretária, que é uma meio que faz tudo lá, e ela já me mostrou as salas. Então eu conversei com ele o seguinte, eu falei, olha, podemos combinar então uma porcentagem, né? Toda consulta que eu fizer, tudo que eu fizer de procedimento, a gente pode combinar uma porcentagem. E foi o que foi combinado. Ele falou, inclusive, que tem lá outros profissionais, né, que fazem isso, então foi muito mais fácil. Então, ele é clínico geral, mas tinha tem, né, ainda um angiologista, tem um endocrinologista, tinha ginecologista, era uma clínica de especialidades médicas, e eu fui como farmacêutica, né, farmacêutica mesmo. Farmacêutica clínica, farmacêutica clínica, e depois eu fui como farmacêutica esteta clínica. Então, eu combinei com ele uma porcentagem. Tá, e aí, quando a gente confirmou isso, a gente combinou uma porcentagem direitinho, na época era 30%, ainda é 30%, né, mas agora já é combinado mais bonitinho, mas sempre foi 30%, eu passo 30% para eles. E aí, o impasse maior, que era justamente o investimento para o consultório, e aí eu fui ver a sala, né, e eles tinham 2 salas disponíveis na clínica, uma muito grande e uma outra menor, né? E essa outra menor, ela tinha tudo que eu precisava, que era a mesa com as cadeiras, né, para mim e para os meus pacientes, e uma maca que tinha lá e um armáriozinho. Então eu não precisava de mais nada, a não ser as fichas, né, de anamnese, o prontuário, tudo direitinho, o receituário, né, a de prescrição, tudo, essas coisinhas assim que eu precisava, e o meu estetoscópio. Só que até a parte de papelaria, a clínica fornece, porque é algo que é padronizado. Se você consulta na clínica, você tem algo padronizado. Então, nem com isso eu investi, né? Então, a única coisa que eu gastei, porque eu já tinha, mas vamos contar aí que eu não começaria sem, que é o meu estetoscópio. Eu comprei o esteto com o esfigmo e foi R$100, né, na época, quando eu comprei. Então, o meu único investimento de consultório foi esse, né? Eu não montei o meu consultório independente, primeiro porque é muito complicado, a gente tem muita taxa para pagar, né? Tem muita coisa para pagar. Então, meu pensamento era, vou montar um consultório dentro da clínica, crio minha clientela, né? E depois, se precisar, se ficar muito ruim aqui, eu vou para um outro lugar. E não precisou, né? Até hoje eu tô lá, não precisou, porque para mim não faz sentido, né, você arcar com toda aquela burocracia de CRF, de vigilância, né, e vem alvará, e o pessoal da cidade tem que, né, avisa, né, que a municipal tem que vir e fazer toda aquela coisa, né, de olhar, laudo de bombeiro, laudo não sei o quê, tem que fazer um monte de coisas que, para mim, não compensa essa burocracia. Então, eu abri meu consultório desse jeito, eu abri ele sem investimento nenhum, porque eu fui com a cara e com a coragem, né? Eu fui lá e conversei com eles. Tá, mas aí se eu não tiver, né? Se não tiver isso, se não tiver uma clínica na sua cidade que você consegue fazer isso, dependendo da cidade, né? Igual eu morei numa cidade que tinha 7 mil habitantes, que eu falei ontem, que é uma cidadezinha no norte de Minas, e essa cidade, a vigilância era mais leve, né? Então, assim, eu poderia tentar trabalhar de forma devagar, né? Começar de uma forma menor primeiro, né? Eu estou aconselhando vocês aqui, gente, mas é porque a gente sabe que tem que dar um jeito nas coisas, né? Eu não aconselho você começar irregular, porém, dependendo do lugar que você mora, por exemplo, nessa cidade que eu morava, a vigilância demorava cerca de 4, 5 meses para voltar no lugar. Você acha mesmo que eu ia demorar
esperar 5 meses para a vigilância vir abrir meu consultório? Não, eu começo a trabalhar, entende? Tipo assim, eu não estou errada. Se eu fiz tudo certo, né? Tem lá as especificações, tudo certinho, arrumei o local, eu, sinceramente, eu não esperaria, tá? Eu não ficava esperando vir vigilância sanitária para autorizar as coisas, vir CRF para autorizar as coisas, não ia esperar, não. Já ia começar de uma vez. Ah, Luciana, mas e aí se você toma uma multa? Primeiro, que você precisa de pelo menos, acho que 3 avisos para você tomar uma multa, tá? Então, eu arriscaria, sim. Eu arriscaria fazer dessa forma, porque a vigilância é muito difícil de ir, né? Igual aqui, por exemplo, na cidade que eu moro hoje, que é Igarapé. Eu trabalhei num salão, eu comecei a atender num salão aqui, só que comecei com estética básica, né? Só que aí, um outro salão, que era concorrente, descobriu que eu estava trabalhando lá, descobriu que eu fazia estética, que eu trabalhava com estética avançada, né? Só que eu não ia trabalhar com estética avançada no salão, porque a gente não pode fazer isso, eu ia trabalhar com estética básica. Só que eles denunciaram. Isso, gente, eu comecei a trabalhar num dia, no outro dia a vigilância estava aqui, entendeu? Já foi por denúncia. Então, assim, é muito rápido. Então, a gente aqui não pode correr o risco de fazer uma coisa né? A gente não pode correr de fazer uma coisa que está irregular. Então, aqui não tem como fazer, mas cidade pequena normalmente dá para fazer. E aí eu aconselho sim você alugar um local que você tenha pelo menos 2 cômodos, né? Que você tenha a recepção e uma parte lá dentro, porque a recepção fica lá para as pessoas chegarem, né? E lá dentro você consegue fazer o atendimento com a pessoa. E aí lá dentro você não precisa de muita coisa. De verdade, para começar, precisa de muito pouco, inclusive mesas e cadeiras, você pode achar em Topa Tudo, tá? Que tenha, né, que esteja, né, mais bonitinho. Maca, eu comprei a minha maca portátil, porque depois eu comecei a atender com estética básica em casa. Eu comprei a maca portátil por R$ 280 na OLX. Então, assim, eu também sou a do OLX também. Comprei usada, estava inteira, ela estava vendendo porque ela parou de trabalhar com estética. Então, a gente consegue sim fazer com um investimento mínimo. Se você mora numa cidade pequena que o pessoal te conhece, com certeza eles vão. A pessoa que te cedeu o local, se você for para um local que é alugado, a pessoa vai fazer um valor para você de início, combina com ela, olha, nos 6 primeiros meses, vamos combinar um valor assim de aluguel, depois a gente aumenta para tanto. Conversa com a pessoa. A gente tem que saber conversar e não pode ter medo, tá? Não pode ter medo de pedir desconto nas coisas, não pode ter medo, porque senão, gente, a gente não vai para frente, tá? Não continua. Então, a parte de consultório, né, é isso. Teve uma outra pergunta ontem que ela chegou, que perguntaram no WhatsApp, né, para mim, que foi em relação às vitaminas. Quando eu falei com vocês que as vitaminas elas não podem ser tomadas uma só, tá? Eu vou explicar bem rapidinho, mas só para vocês entenderem, porque não tem como explicar tudo, né, gente? Não tem jeito. Mas assim, as vitaminas elas participam de reações no organismo que não são elas que fazem acontecer, elas são um veículo, é como se fosse um veículo, tá? Mas ela dá força para alguma enzima, ela é um ajudante no transporte de uma enzima, por exemplo, igual a K2. A K2, ela não é a vitamina que vai pegar né, não vai lá no cálcio, pega o cálcio da artéria e leva para o osso. Não é a K2 que faz isso. A K2 ativa uma enzima que chama MGP. Essa MGP é que tem essa função de pegar o cálcio da artéria e levar para o osso. Então, a K2, ela vai incentivar, ela vai auxiliar a MGP, e a MGP, ela só é produzida, o processo de produção dela só é completo se ela tiver ácido retinóico na composição. O que é ácido retinóico? Vitamina A. Então, para ela ser produzida, ela precisa da vitamina A para ser produzida, precisa da vitamina D para se deslocar do seu local de onde ela foi criada, para as artérias, para o sangue, ela precisa da vitamina D para se deslocar e precisa da vitamina K para fazer sua função. Então, assim, a vitamina ela não é o exato, né? Não é ela que vai lá pegar
pegar o cálcio e colocar no local certo. É uma enzima que só funciona com aquela vitamina. E que as vitaminas não podem ser tomadas sozinhas. Esse é um caso, né, da vitamina K, por exemplo, porque de nada adianta se não tiver MGP, né? Se não tiver vitamina A, não tem MGP. Se não tiver MGP, não tem função de vitamina K. Então, por isso que a gente precisa juntar tudo. Para vocês terem uma ideia, quando o radical livre ele é produzido, uma das primeiras coisas que ele faz é tentar se regularizar de novo, né? Então, o radical livre ele é um átomo que perdeu um elétron. Então, se ele perder um elétron, ele está desregulado. E aí ele vai encostar nas células para tentar roubar esse elétron das outras células. Eles desestabilizam as células e não se estabilizam. Então, eles só vão aumentando. O câncer também é assim. O câncer é excesso de radical livre por isso. Porque ele só vai aumentando. Se você não dá alguma coisa ali para fortalecer a célula, né, para fortalecer ela contra a célula maligna, ela vai também se tornar maligna. Por isso o câncer cresce. Por isso que ele vai aumentando com o tempo. Só que o radical livre, quando ele vai se ligar na célula, existem as vitaminas que são antioxidantes, né? Ou vitaminas e enzimas antioxidantes, que impedem isso, impedem que o radical livre se ligue na célula. Então, por exemplo, quando o radical livre vai se ligar numa célula e tem um receptor, sempre eles se ligam para um receptor, né? A vitamina E, ela também fica na membrana da célula. Então, se o radical livre ele vem para contaminar aquela célula, o radical livre, a vitamina E, ela é maior do que o fosfolipídio que está na membrana da célula. Então, o radical livre, ele vai ter uma atração por se ligar na vitamina E, entendeu? Então, na célula toda, na membrana da célula, tem lá os fosfolipídios, né? Os fosfolipídios lá na membrana da célula. E em desses locais aí, em vários desses locais, na verdade, a vitamina E vai vir e vai se ligar e vai ficar na célula como se fosse um fosfolipídio, só que ela é maior do que o fosfolipídio. Então, quando o radical livre vier, ele vai grudar na vitamina E. Só que quando acontece esse processo, a vitamina E, ela oxida o radical livre. O que é oxidar? Não sei se vocês lembram, oxidação e redução, né? Oxidação é quando você retira e redução é quando você adiciona um átomo de hidrogênio. Então, o que acontece quando a vitamina E pega esse radical livre? Ela oxida esse radical livre, ou seja, ela neutraliza esse radical livre, certo? Só que quando a vitamina E ela faz esse processo, quando ela oxida um radical livre, ela já não é mais alfa-tocoferol, né? Porque até então a sua molécula era uma alfa-tocoferol. Ela passa a ser uma alfa-tocoferil. Como é que é, gente? Alfa-tocoferoxil. Alfa-tocoferoxil. Eu tenho que lembrar da molécula para falar. Então, ela se transforma numa alfa-tocoferoxil. E aí, quando ela se transforma nessa molécula, ela vira uma molécula inflamatória. Então, ela passa a ser uma vitamina inflamatória. Quando acontece isso na vitamina E, a vitamina C viu lá que a vitamina E se transformou em algo inflamatório e vai para a vitamina E e reduz ela ao alfa-tocoferoxil em alfa-tocoferol de novo. Então, ela oxida a vitamina E, que era uma coisa ruim, né, que virou algo que é inflamatório, e ela transforma isso de novo em alfa-tocoferol, certo? Só que aí, quando a vitamina C ela faz isso, ela se torna oxidada. Então, ela é um ácido ascórbico, e quando ela se oxida, porque ela transformou a vitamina E de novo em vitamina E, ela vai ficar oxidada, porque ela perde ela perde um pedaço da molécula dela, certo? Então, ela se transforma numa ascorbil. Ela não é mais ácido ascórbico, ela é um ascorbil. E, sabe? Então, assim, tudo é ligado. Dentro desse processo do ascorbil, precisa da glutationa peroxidase, que é uma enzima antioxidante natural do nosso organismo. A glutationa peroxidase, ela vai transformar o ascorbil, que é a vitamina C, ela vai oxidar o ascorbil, vai transformar ele de novo em ácido ascórbico, e essa glutationa peroxidase, ela só é produzida no organismo se você tiver vitamina E suficiente. Então, para você produzir a glutationa de uma maneira maior, você precisa de selênio, de vitamina E e metionina. Metionina é um aminoácido. Então, assim, é um processo que é muito complexo. Só nisso, entendeu? Só essa parte, que é a parte radical livre, você já percebeu isso? Você precisa de um monte de várias coisas juntas aí. E fora que, quando a glutationa peroxidase, ela faz isso, para ela fazer esse processo de oxidação da vitamina C,
ela precisa da vitamina B3, que é para chegar no ascorbio, porque senão ela não consegue chegar. Então, todo o processo de quando você consome uma vitamina, ele é um complexo, entendeu? Por isso que nunca a gente pode tomar a vitamina de uma maneira individual, porque a vitamina, ela deve ser tomada sempre em conjunto, porque senão ela não funciona, né? Por que falam que dá insuficiência renal em pessoa que toma vitamina D? Se ela tomar muita vitamina D, muita mesmo, muita mesmo, e não tomar nenhuma outra vitamina, não tem como o organismo absorver ela, não consegue absorver, entende? Então acaba indo sim para os rins, né? É um caso de hipervitaminose muito raro, mas acontece sim, tá? Então, quando existe como existe esse complexo, né, de vitaminas, elas só agem se tiver uma outra vitamina ali também, por isso que a gente não pode fazer a ingestão de somente uma vitamina, tá? Deixa eu ver se eu acho outra dúvida aqui. Mirela, o começo é o maior medo, porque a gente tem muito medo de começar. É o que eu falo, eu uso sempre o termo zona de conforto, porque a gente está muito acostumado com a zona de conforto, entende? A gente está muito acostumado em não arriscar, sabe? Eu não tiro a razão de quem tem muito medo de arriscar. Eu adoro sair da zona de conforto, eu adoro sair da rotina, eu adoro fazer coisas novas, porque eu já entendi que isso é o que faz acontecer o que eu quero que aconteça, entende? Igual eu falei com vocês ontem. Como é que vocês têm um sonho, né? Como é que vocês pensam que será a sua vida aí daqui 5 anos, se você ficar do jeito que você está hoje? Você vai conseguir realizar seu sonho? Não vai, provavelmente não vai. Então você tem que sair do lugar, tem que fazer alguma coisa, né? Quando eu comecei com o consultório, eu também tinha dúvida, eu também tinha medo. E quando veio o primeiro paciente, eu quase tive um treco, porque eu não sabia se eu ficava nervosa, porque eu não sabia nem como atender essa pessoa. E ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, porque era meu primeiro paciente, quase que eu tirei foto e mandei para minha mãe. Então, assim, a gente precisa ir mesmo, sabe? A gente precisa saber como é que vai ser, como é que é arriscar isso. Pessoa que não tem como investir financeiramente, testa, igual eu fiz, né? Você não consegue sair do lugar se você não for atrás, não adianta, né? Eu sempre falo, eu dou muito exemplo da sala escura, né? Eu falo muito isso da sala escura. Se te colocarem numa sala escura e falar assim com você, olha, a porta lá na frente, e apagarem tudo, você não está enxergando nada, você não está enxergando nada, nada mesmo. Como é que você vai fazer para sair dali? Você vai ficar esperando aparecer alguma luz? Um dia vai aparecer uma luz e eu saio daqui. Ou você vai andando tentando achar a luz. Você pode tropeçar, você pode cair, pode, mas você não vai achar a porta se você não andar para frente, porque te falaram que está lá na frente. Então você não vai achar a porta. Então não tem por que você ficar parado, entendeu? Não tem por que você não sair de onde está. Porque eu sempre fui do pensamento assim, ó, se não tá bom aqui, eu tenho que procurar uma coisa que fique bom. Né? Eu tenho que procurar algo que eu sinta, né, que tá me fazendo bem. Se não tá bom na drogaria que eu estou, ou eu converso com as pessoas para mudar aquilo, né? Então eu converso com o dono para melhorar meu salário, porque eu já percebi que eu não estou sendo valorizada, ou eu converso com o gerente, porque às vezes é ele que está me enchendo, e eu converso com alguém. Não resolveu, eu saio, tá? Eu sempre fui assim, porque eu nunca aceitei não ter minha autoridade nos lugares, né? Depois que eu entendi isso, depois que eu entendi que eu tinha um puta conhecimento, eu falei, eu não posso aceitar esse tipo de coisa, né? Assim como também a autoridade, ela só vem se você tiver conhecimento. E como eu falei ontem, não precisa ser um conhecimento pago, você não é obrigatório você fazer pós, né? Existe muito conteúdo gratuito hoje na internet, que você pode sim fazer, acha tudo, né? Eu dei o exemplo na última imersão, eu falei quando eu fiz a prova da Polícia Federal, eu era doido para trabalhar na Polícia Federal, e aí eu fiz a prova da Polícia Federal, eu passei na prova estudando só pelo YouTube, né? Eu estudei só pelo YouTube, eu não paguei cursinho nenhum, porque eu não tinha condição de pagar, então eu estudei pelo YouTube, eu peguei lá as matérias que iam cair na prova e fiz tudo lá. Me preparei na parte física, me preparei num local aqui na minha cidade que é gratuito,
Então, que lá, né, tinha várias coisas, vários exercícios, inclusive natação. É um negócio gratuito muito legal que tem aqui. Então, eu pratiquei lá, no gratuito, sabe? Não gastei nada para fazer isso. Eu passei na prova, passei na teórica, né? Mas não fui chamada para prática, porque a pontuação não deu, mas eu passei. Mas eu ia estudando só pelo YouTube, tá? Então, é possível sim, tá? E tem que sair do lugar, e tem que querer, tem que começar, né? Não pode ficar parado mesmo, não. Hoje... Olha, Nanda, é muito pouco, mas é muito pouco, muito, mas é muito mesmo, tá? Vitamina C é no mínimo 1 grama por dia, tá bom? Vitamina C é no mínimo 1 grama por dia. Vitamina D para criança, 5 microgramas são 200 UI, entendeu? Então seria aí, você teria que dar para ele pelo menos 5 cápsulas para dar pelo menos 1.000 UI por dia para ele. E mesmo assim, já que ele, não sei se foi você que falou ontem que ele tem asma, se tiver asma, tem que dar uma quantidade maior, tá? Então, é muito pouco essa quantidade aí, muito mesmo. A vitamina A é mais ou menos assim, eu sempre prescrevo, né, no mínimo 800 UI de vitamina A, no mínimo mesmo, para criança mesmo. Eu sempre prescrevo 800 UI. Igual eu falei ontem, por caso de infarto, eu prescrevo 10.000 unidades, e aí junto com outras coisas, tá? Mas essa tá muito pouquinho. Sim, Mirella, podemos. Só que eu normalmente não peço, igual eu falei ontem, eu quase não peço exames laboratoriais, por quê? Na minha concepção, quando eu percebi essas coisas, eu não pedi mais exames. Por quê? Por exemplo, chegou paciente lá que queria melhorar a fertilidade, porque já tinha 5 anos que ela estava tentando engravidar e não conseguia engravidar. E aí eu perguntei para ela tudo que ela tomava, tudo que tinha ali, né, tudo que ela podia fazer para engravidar. E ela tinha exames de progesterona, estavam normais, de não sei o que lá, estava normal, tudo estava normal. E aí, eu perguntei para ela se ela tinha feito exame de tireoide, por exemplo. E ela falou que tinha feito, estava normal. Então, a tireoide dela estava normal, só que ela tinha sintomas, de acordo com a minha ficha de anamnese que eu faço, que é ortomolecular, ela estava com deficiência de iodo. E, né, todo mundo sabe que iodo está totalmente ligado na tireoide, né? A produção de iodo está na tireoide. Então, de acordo com as coisas que ela tinha me relatado, de acordo com os exames que ela tinha feito, ela tinha digamos, uma deficiência, né? Porque a gente só consegue comprovar deficiência com exames. Então, eu falo pela técnica, né? Pela experiência. De acordo com o que ela tinha me relatado, ela tinha, sim, uma falta de iodo. E aí, a gente suplementou iodo, nós cortamos a estatina, ela estava tomando uma estatina para o colesterol dela, que estava 150, né? Já estava num nível já considerado baixo. Nós cortamos a estatina, regulamos iodo, ela não estava tomando remédio para tireoide, porque então estava normal, né? Então, suplementamos com iodo e ela engravidou 3 meses depois. Então, assim, eu não peço exames na anamnese porque eu acho que é um gasto a mais que a pessoa vai ter, entendeu? Deficiência, ela vai ter sim, de qualquer forma, a não ser que ela já faça algum tratamento com um profissional ortomolecular, o que eu acho muito difícil, que quase nenhuma pessoa hoje faz, assim, né? As pessoas que chegam até nós quase nunca fazem, mas eu não peço, eu não peço exames, mas a gente pode pedir, tá? A gente pode pedir, isso é amparado por lei, eu não lembro qual lei que é, mas a gente pode pedir sim, existe uma lista de exames que a gente pode pedir, inclusive porque a gente precisa fazer acompanhamento farmacoterapêutico, então a gente precisa saber como é que estão os exames do nosso paciente para entender, né, por que que ele está tomando aquele medicamento, se a gente vai indicar algo mais, se a gente vai mandar para o médico, essas coisas assim, tá? Sim, Nanda, as vitaminas sempre têm que ser associadas, igual eu dei o exemplo aqui da vitamina E.
Por quê? Porque se você faz a vitamina E sozinha, assim que ela encontra com o radical livre, neutraliza esse radical livre, ela vira uma moléculazinha inflamatória, né? Sozinha não vai fazer muita diferença, mas se você tomar muita vitamina E e não tomar outra vitamina para reduzir isso, para oxidar essa vitamina, você vai adquirir um processo pró-oxidante da vitamina E, entendeu? Então, todas têm que ser, tem que ter um composto, né? Tem que ser um polivitamínico, porque senão você não consegue colocar essa vitamina para funcionar. Então, por exemplo, protocolo Coimbra. O protocolo Coimbra é de um médico que é brasileiro, ele é especialista em vitamina D, e ele trata, gente, esclerose múltipla com vitamina D. Vocês têm que procurar, vocês têm que olhar isso, é muito louco. Ele trata a esclerose múltipla, assim, a pessoa para de sentir dor, tratando com a vitamina D. E ele faz dosagens, né? Ele faz dosagens absurdas de vitamina D, né? Tô que a dose ataque do protocolo Coimbra é 600 mil UI de vitamina D. Isso a gente tomou aqui para a Covid. E aí a gente fez essa associação. Só que ele, no protocolo dele, quando ele faz esse tratamento, ele faz as dosagens altas de vitamina D, né, para captar a doença. Depois ele continua com 40 mil, 50 mil UI por dia nas pessoas e um polivitamínico que ele prescreve de acordo com a necessidade de cada um, tá? Então, elas precisam sempre ser associadas, tá? Não precisa sempre, por exemplo, eu sei que o meu paciente tem fibromialgia. A fibromialgia, ela ainda não existe uma causa para ela, mas muitos estudos falam que é excesso de radical livre, né? Então, não tem uma causa específica, não tem uma coisa que causa fibromialgia, mas tem muitos estudos já que demonstram uma melhora na fibromialgia quando a pessoa faz uso de antioxidante. Então, consequentemente, né, acaba que ela tem um excesso de radical livre. Só que existem vários estudos aí. E aí, essa fibromialgia, por exemplo, trataria ela com a vitamina D, 50 mil, 40 mil I por dia, e não precisaria ser 50 mil I de vitamina A, por exemplo, né? Seria dosagens das vitaminas, uma dosagem dosagem menor do que essa dose de ataque da vitamina D, porque ela não precisa de tudo muito alto, né? A não ser que ela tenha muita deficiência, e aí a gente só consegue identificar isso com a anamnese. Mas se ela não tiver muita deficiência, por exemplo, às vezes, pelos testes que a gente faz, manganês está normal, que é mineral, né? Manganês está normal, cobalto está normal, iodo está normal, zinco está normal. Aí você coloca uma dosagenzinha de nutrição, que é a dosagem otimizada mínima, que é aquela dosagem que é comprovada em algumas pesquisas de médicos, né, com seus pacientes. Ela é comprovada que ajuda a tratar uma doença, só que não precisa de uma dosagem muito alta, tá? Então, nem sempre todas as vitaminas são altas, mas sim, precisam de todas, de todas, precisam de várias para que elas consigam fazer efeito. Olha, Mirella, essa dose da vitamina D, essa dose de ataque, eu sei que é para adulto. Aqui a gente fez 200 mil I para as crianças. Então, na verdade, a gente não fez. Na verdade, a gente pediu para manipular, e o máximo que manipula por cápsula é 200 mil I. Então, a gente pediu 3 cápsulas para mim, 3 para meu marido, uma para minha filha mais velha e uma para minha filha mais nova. Então, cada uma delas tomou 200 mil I de vitamina D. Por quê? Criança fica mais no sol. Mesmo que seja aquele sol quente, é aquele sol quente mesmo, de meio-dia às 2, que é o sol bom, o sol que a gente produz vitamina D. Então, criança fica mais tempo no sol, criança corre mais, criança ela tem uma produção melhor de como é que fala, gente? De vitamina D. Então ela produz mais a vitamina D do que a gente. Mesmo assim, a criança, por ter esse gasto energético maior, ela também elimina com mais facilidade. Então, a dose de ataque para criança, eu faço 200 mil I, e aí, depois de um mês, eu começo a suplementar com 1.000, 2.000 I por dia, porque para criança é mais fácil de captar as coisas, né?
Verdade, Vânia. O complexo B, ele, na verdade, ele não é uma... como é que eu vou dizer? A gente fala complexo, parece que é só o complexo B que funciona um com o outro. E vocês já entenderam aqui que não é. Né? O complexo B são várias vitaminas que não têm estrutura parecida, tá? Eles não têm estrutura parecida, assim, em questão de, né, de ser como é que eu vou dizer? De ser um complexo, né? Mas igual eu citei para vocês aqui, a vitamina E sem a vitamina C é ruim. A vitamina C sem a vitamina B3 é ruim. A vitamina a glutationa sem selênio é ruim. Então, o complexo B, eles são várias vitaminas juntas, né? Que têm estruturas diferentes, porém elas se ajudam, tá? Mas cada uma age num local melhor. Então, por exemplo, o ácido fólico, que é a B9, ele age melhor na parte de neurônios, né, na construção de neurônios e na parte de tubo neural, né? Por isso que a gente toma quando está gestante, porque ele vai formar o tubo neural da criança, vai prevenir a espinha bífida, né, em crianças, mas ele também é muito bom para ser tomado, principalmente para quem tem tendência a desenvolver um Alzheimer ou Parkinson, tá? Então, o complexo B, são várias coisas, né, que funcionam entre si. A B12, por exemplo, ela só funciona se tiver B6 e B3. A homocisteína, que é aquilo que eu falei lá, que mata do infarto, né, que dá infarto. A homocisteína, ela, quando o corpo tem uma dosagem boa de B12, B6 e B9, a homocisteína não se cria no organismo, né? Ela se converte para metionina da maneira correta. Então, assim, o complexo B, ele ajuda muito na parte do sistema nervoso central, tá? Ele age sim no sistema nervoso central, só que não age sozinho, né? Assim como eu falei, precisa de colesterol para proteger os neurônios, precisa de vitamina E para encapsular, né, a célula. Então, assim, precisa de um composto num geral mesmo. Olha, normalmente a parte de alimento eu não falo muito, né? Porque eu não sou nutricionista, então eu não coloco alimento nas minhas prescrições, nas minhas orientações. Eu sempre coloco orientações, né? Então eu sempre dou algumas orientações ali específicas para a pessoa, mas depende muito dos hábitos dela mesma. Quando eu suplementei iodo para ela, eu não lembro, viu, Grazi? Eu não lembro qual foi a dosagem que eu coloquei para ela. Que vai para. É diferente, né? Eu calculo para cada pessoa. Eu não lembro a dosagem. Deixa eu ver se eu acho o prontuário dela aqui. Mas aí, essa suplementação eu fiz especificamente porque ela colocou, porque ela falou sobre a gestação, né? Então, como ela queria engravidar, eu peguei e fiz para ela específico para isso. Primeiro que foi um teste, né? Ela precisava testar algumas coisas, inclusive para saber se o que ela estava sentindo era falta mesmo de alguma coisa, que ela tinha várias outras reações, ela tinha várias outras coisas nela, né, que faziam ela que eu colocava isso para ela. Normalmente a dose de iodo que eu utilizo, eu faço solução de Lugol para ela, para a pessoa, né? Por que a solução de Lugol? Porque a gente absorve iodo, a gente absorve iodo e iodeto, tá? Tem as duas fórmulas. Então, o iodo, a gente absorve em alguns locais, né? A gente absorve em algumas áreas do nosso organismo. E o iodeto, a gente absorve, por exemplo, se não me engano, a mama, né? Nas mamas, por exemplo, a gente absorve o iodeto, né? E algumas outras coisas a gente absorve o iodo. Então, tem várias. Tem essas duas formas que a gente pode colocar. Então, eu prefiro fazer uma solução de Lugol, que aí a pessoa já coloca, já usa ela, né, da maneira certa. Eu sempre coloco, quando a pessoa, no caso dela, que já era gestante, que era para gestante, né, que ela queria engravidar, eu colocando dosagem diferente, tá? Mas normalmente eu receito Lugol 5%. Isso é para total, inclusive para emagrecer, tá? Para emagrecimento também eu receito Lugol 5%. E aí, quando você manda fazer isso na farmácia de manipulação, você tem que pedir, né, para colocar, fazer essa solução aí, né? E aí você não pode, ou você manda fazer a solução
a 5%, você manda o comprimido, né? Tem um, não sei se eu vou lembrar, deixa eu ver se eu acho, iodoral. O nome do comprimido é iodoral, e aí você pode tomar aí de 1 a 4 comprimidos por dia. O único cuidado que tem que tomar é porque iodo você não pode passar de 50 miligramas por dia, tá? Então, não passe de 50 miligramas por dia. Faça a solução de Lugol 5% e tome aí 5 gotinhas por dia, no máximo, tá? Para não passar de 50 miligramas por dia. Você comprou a de 50 mil, né? 50 mil I, né, Nanda? Porque 50 mil I é uma dosagem que é realmente alta. Se você não tiver nenhuma deficiência, ou se você não tiver hipertensão, ou diabetes, ou asma, ou qualquer uma dessas coisas, você não precisa realmente tomar ela todos os dias, mas não pode tomar também uma por semana. Não adianta nada tomar ela uma por semana, tá? Não fica uma semana assim no organismo, principalmente porque eu tenho certeza que você tem falta de vitamina D. Então, tome a 50 mil I uma vez a cada 2 dias, mais ou menos, tá? E depois você compra uma dosagem menor, compra aí até 20 mil I e pode tomar por dia, sim, que não faz mal, tá? Isso é medo que eles têm de coisa que eles nunca testaram. Pois é, deficiência de vitamina D. Aí a médica prescreveu 10 mil I de vitamina por dia, porque aí você tinha que ser no mínimo 10 mil I por dia. Se você está com deficiência e você pesa menos de 50 quilos, aí beleza, pode ser 10 mil I por dia, mas se você pesa mais de 50 quilos, tem que ser mais, tá? Coquetel? Canafamácia fisiológico. Não conheço esse coquetel, Nanda. Que coquetel é esse? Pode fazer a dose de ataque com seu filho assim, tá? Pode dar de uma vez, e aí ele toma as 4 e depois vocês suplementem aí todos os dias a quantidade. Criança pode ser 2 mil I, tá? Até 5 mil I, eu acredito que seria bom assim para ele, tá? Que ele tem asma, então se você quiser fazer 5 mil I, dar 5 mil I por dia, pode fazer. Não esquece das outras vitaminas, tá? E você faça aí de acordo com o seu peso, igual eu falei ontem, né? Olha, Vânia, para liberação de atividade é mais complicado, né? Você fala para autorizar, né? Essa autorizar a atividade. Eu acho que é mais complicado porque aí realmente precisa passar por um médico, tá? Agora, a parte da bioimpedância, a gente emite um laudo de qualquer forma, assim, a gente emite o mesmo laudo. Eu sempre coloco muito mais coisas, né? Eu faço a bioimpedância, mas eu coloco mais coisas, coloco vários dados, várias medidas, a pessoa quiser levar, ela leva. Mas a gente tem a mesma qualidade. Depende do seu aparelho de bioimpedância, né? Depende de qual que é o aparelho. Então, não tem como comparar, por exemplo, uma bioimpedância de uma balança que foi, sei lá, R$300 de uma balança que foi 3 mil, né? Porque ela avalia com muito mais precisão. E, infelizmente, sim, a questão de preço, nesse caso aí, tem diferença. Ai, cadê? Mirela, você consegue sim, tá? Artrite reumatoide é uma doença autoimune e degenerativa. Então, você consegue sim fazer tratamento à base de suplemento, consegue colocar uma quantidade grande aí para você conseguir captar essa doença, tá? Eu acho que consegue sim. Olha, Grazi, provavelmente vai ser deficiência de iodo, tá? Se a prolactina está alta e o exame de tireoide está normal, todos os exames estão normais, T3 reverso, T4, TSH, tudo está normal,
Porque às vezes o pessoal faz só de um também, né? Faz só de T4, por exemplo, não faz T3 reverso, não faz TSH, mas provavelmente pode ser sim falta ou até o excesso de iodo, tá? Pode analisar isso também. Pode ter excesso de iodo também. Nossa, Nanda, nunca vi isso. Nunca vi, mas aí depende da dosagem, né? Por que que acontece? Vitamina C e complexo B são as duas vitaminas, né? O complexo aí tem várias, lógico, mas são as vitaminas que são hidrossolúveis, tá? Então, quando você pensa em vitaminas, tem que separar elas por classe, para você entender como é que funciona dentro do organismo. Então, as vitaminas, elas são lipossolúveis e são hidrossolúveis, tá? As lipossolúveis, que são as que elas são melhores transportadas quando tem gordura, são as ADECA, né? Então, a vitamina A, D, E e K. Essas 4 são as lipossolúveis. As outras são hidrossolúveis, vitamina C e complexo B. Então, se você faz uma injeção, uma endovenosa com vitamina C e complexo B, você vai fazer hoje, amanhã não tem mais nada. Não adianta, entendeu? Vitamina C e complexo B são eliminadas após 24 horas. Não precisa fazer uma coisa endovenosa para aumentar a imunidade. A não ser que seja uma coisa absurda, né, uma dosagem muito alta, para dar uma reforçada mesmo na imunidade, mas você tem que continuar tomando, porque senão não adianta nada, tá? Graça, então provavelmente vai ser. Aí tem que ver os sintomas para saber se é excesso ou falta de iodo, tá? Ô, Rosália, eu te indicaria para você tomar magnésio, cloreto de magnésio, glicosamina e condroitina, tá? Porque às vezes pode ser lubrificação de cartilagem e o colágeno hidrolisado, ele vai demorar muito tempo para resolver isso, tá? Eu prefiro indicar cloreto de magnésio, condroitina e glucosamina. Gente, agora vamos dar um tempinho, né? Deixa eu falar com vocês aqui. Ainda tem, nossa senhora, mais de 40 minutos que eu tô falando. Espera aí um minutinho, tomar uma água. Eu conversei tanto com vocês aqui que eu esqueci do assunto de hoje. Bom, hoje eu vim para falar com vocês em relação à autoridade, mas bom que esses assuntos que a gente conversou aqui hoje, que são das vitaminas, acaba que pega um pouquinho sobre isso também, porque o fato da gente desenvolver a autoridade farmacêutica é justamente quando a gente demonstra que a gente sabe sobre alguma coisa, né? Então, imaginem o que eu falei com vocês aqui hoje, tudo que vocês me perguntaram, se fosse um paciente que tivesse perguntado para mim, né, e eu tivesse falado isso com ele. É lógico que ele ficaria do jeito que vocês ficaram, né? Me perguntando, querendo saber mais, querendo entender mais. Tem paciente que você vai começar a falar sobre isso e ele já te corta, já fala que quer saber, e você não pode, realmente não pode fazer nada. Mas quando a maioria dos pacientes, quando você começa a conversar com ele, começa a falar esse tipo de coisa, eles se agarram a você, né? E aí vocês têm que aprender duas coisas, que é justamente o conhecimento que vocês precisam adquirir, né? Que é, por exemplo, nesse caso que eu falei aqui, que é sobre suplementação. Mas vocês também precisam saber como é que vocês vão falar isso para um paciente. Eu não explico para um paciente, né, que a vitamina E se adere à membrana da célula. Eu não falo isso para um paciente, porque eu não sei qual o nível dele de intelecto, né? Às vezes é um analfabeto, às vezes é um médico, mas eu não falo dessa forma. Então, eu sempre tento explicar de uma maneira que ele entenda muito facilmente, né? É igual quando a gente fala, por exemplo, a diferença de medicamento e remédio. Todo mundo fala remédio, então não tem por que você ficar falando o medicamento, né? Então, eu sempre, quando eu vejo que a pessoa é mais simples, eu converso com ela assim, não, porque o remédio do senhor é assim, assim, assim. Então, as duas formas que você tem que aprender é justamente isso, o conhecimento que você tem que adquirir a fundo, porque também não adianta, igual, por exemplo, eu falei com vocês aqui que o colesterol não faz mal, né? Então, o que acontece? Que colesterol não faz mal? E aí, se eu virar para o paciente e falar assim, não, mas você não precisa preocupar com o colesterol, não, porque não é o colesterol que causa infarto. Aí ele fala assim, não, eu estudei um artigo científico, eu fiz um estudo, eu fiz um curso que
o médico me provou que o colesterol não causa infarto. Aí vai ter paciente que vai falar assim, que legal, então tá bom, e vai sair. E tem um paciente que vai escorar no balcão e falar assim, nossa, mesmo? Me explica mais. E aí, como é que você vai explicar isso para o paciente, sendo que você não sabe? Né? Você já sabe que o colesterol não faz mal. Mas por que o colesterol não faz mal? Entende? E aí, se você sabe a fundo uma coisa, você consegue explicar para ele. Eu custei a entender, por exemplo, por que o sal não causa hipertensão? Como assim, gente? O sal não causa hipertensão? Isso é mito. Não é que é um mito, mas é uma inverdade, vamos dizer assim. Vamos dizer que é uma omissão de informações. Mas eu custei entender o que era, porque eu fui pesquisar e eu não achava. Até que um dia apareceu para mim um artigo, eu falei, olha, deixa eu ver aqui porque eu lembrei. Então, quando você conversa com o paciente, você precisa ter um conhecimento maior. Então, por exemplo, enquanto eu não descobri por que o sal, né? Porque de verdade, por que o sal não aumentava a pressão, eu não fiquei falando. Eu lembro que eu comentei aqui com o meu marido e falei, aí ele ainda perguntou, ele falou, mas como assim? Aí eu falei, peraí que eu vou procurar, eu vou ver se eu acho aqui por quê. E aí não demorei a achar. Então, assim, eu não falo isso com o paciente enquanto eu não tiver um argumento muito válido, né, muito concreto. Se ele quiser ver um artigo científico, eu pego um artigo científico e mostro para ele, entendeu? Então, assim, vocês precisam, para vocês conseguirem demonstrar essa autoridade, vocês conseguirem fazer com que o balconista tenha em você um exemplo, né? Você precisa ter esse conhecimento mesmo a fundo sobre as coisas, porque senão não adianta, né? O balconista, ele não vai te levar a sério, né? E se a gente quer reconhecimento profissional, consequentemente, a gente quer que uma pessoa reconheça que nós somos muito bons naquilo que a gente faz. Né? Como eu falei ontem, a primeira pessoa que tem que achar isso é você. Então, você tem que ler uma coisa, ter uma informação muito sólida e falar assim, nossa, eu aprendi uma coisa muito legal, que eu vou levar isso para a farmácia, que eu vou levar isso para o consultório. E aí você tem que colocar isso, né? Como você é o primeiro que sabe sobre isso, você é o primeiro que sabe que você é muito bom naquilo ali, tá? Então, tanto faz se você vai atuar numa drogaria, se você vai atuar num consultório em uma drogaria, né? Que eu acho muito válido colocar consultório dentro de drogaria. Se você vai abrir o seu próprio consultório, você tem que ter em mente que você é especialista, né? Você é especialista em medicamento e você é a autoridade ali. Então, como que você consegue desenvolver essa autoridade? Justamente levando cada dia um pouquinho de conhecimento, né? No meu caso, quando a última drogaria que eu trabalhei, eu já fazia curso de marketing digital. Curso assim, eu li algumas coisas, eu tinha mais facilidade de mexer com marketing digital. Então, eu sabia coisas do WhatsApp que eles não sabiam, sabia coisas de Instagram que eles não sabiam. Então, cada dia eu mostrava uma coisinha, cada dia eu colocava uma coisa ali que faziam eles entenderem que eu era boa naquilo que eu estava fazendo. Então, um dia eu sugeri que a gente mudasse o layout da loja para colocar os suplementos mais para frente, porque muita gente passa na farmácia, muito marombeiro passa na frente da farmácia e não sabe que ele vende suplemento. Então, eu dei a ideia de colocar o layout de uma maneira que o pessoal conseguisse ver do lado de fora, né, que tinha suplementos lá dentro. No outro dia, eu já sugeri mudar, sei lá, uma decoração na loja. Então, cada dia, ninguém ficava parado na loja. Cada dia eu sugeria uma coisa, né? Isso para o balconista é um saco, porque eles acham isso um saco, né? Porque eles acham que eles estão ali fazendo um favor. Não todos, tá, gente? Mas a gente sabe que a maioria. A maioria dos vendedores são assim, né? Mas cada coisinha que você sugere, você demonstra que você tem muito valor para aquele local. Então, uma coisinha boba que você faz, como por exemplo, quando eu implantei pós-venda na farmácia, foi uma das melhores coisas que eles viram lá. Porque o pós-venda, para quem nunca procurou saber, gente, o pós-venda, ele vende mais do que a venda, tá? O fato de você fazer uma pós-venda é sensacional. Então, assim, uma ideia de pós-venda que vocês podem fazer onde você trabalha é justamente ligar para o seu paciente, ligar para o seu cliente depois que ele foi embora, tipo assim, uns 2 dias depois, mais ou menos. Igual, por exemplo, hoje, vocês estão ouvindo isso hoje. Amanhã vocês vão chegar lá e vão começar a ligar para a dona Maria que comprou semana passada. Comprou ali, já tem uns 10 dias. Liga para ela, pergunta se ela melhorou,
tá? Ver se como é que ela tá, não oferece nada. Você vai ligar para ela para perguntar se ela melhorou, perguntar como que tá a dor dela, se era na coluna, se era no joelho, se era na cabeça. Pergunta se ela melhorou. Ela vai falar, né, que melhorou, porque, né, ou então foi no médico, e não sei o que, vai conversar com você. E aí você vai falar assim, então tá bom, qualquer coisa a senhora pode ligar aqui pra gente, tá? E pronto, não precisa vender nada. Pós-venda é isso. Gente, isso dá um peso na venda que vocês não têm noção. Vocês não têm noção disso. Então, quando a gente faz essas coisinhas, a gente demonstra essa pouquinha coisa que a gente faz, principalmente se você tem uma drogaria de bairro, né? Ou drogaria numa cidade pequena, o fato de você ligar para a pessoa, para perguntar se ela está bem, isso faz com que ela adquira uma reciprocidade com você. Quando ela quiser comprar algo, ela vai lembrar de você, tá? Então, essas coisinhas que a gente vai colocando devagar na farmácia, é que a gente vai conseguindo demonstrar que nós temos autoridade no que a gente está falando, né? Então, eu tinha total segurança para falar sobre suplementos. Eu não tinha nem a segurança que eu tenho para falar de suplemento, eu não tinha tanto para falar de medicamento. Por quê? Porque eu não era a favor que a pessoa tomasse o medicamento à toa. Então, eu conversava muito com o paciente, inclusive eu explicava para ele, olha, o senhor, se eu fosse o senhor, não levava esse medicamento agora, né? Leva essa vitamina tal, e aí colocava uma vitamina específica para ele. Toma ela que você vai ver. Aí o balconista virar e falava assim, nossa, mas você é doido, a gente não ganha comissão no suplemento, a gente ganha comissão em medicamento, né? E aí eu sempre fui de barrar e falar, eu não importo com comissão, né? Eu nunca importei com comissão, por mais que seja um dinheiro a mais, mas não era eu nunca fiz comissão em cima de medicamento, nunca gostei disso. E aí o paciente sempre voltava depois. Ele sempre voltava ou para me agradecer, né? Ou para falar alguma coisa, falar que sentiu alguma coisa, que sentiu uma melhora, que depois vai voltar para conversar mais, e sempre comprava comigo. Então, às vezes, você deixa de ganhar hoje, mas amanhã você ganha o triplo, né? Então, cada coisinha que a gente aprende a colocar em prática, a gente aprende a falar isso com o dono. Muito farmacêutico tem medo de dar opinião em alguma coisa, sabe? E ser mandado embora. Inclusive, na primeira drogaria, eu tive essa experiência, né? Eu fui dar opinião sobre uma funcionária e o dono me mandou embora. Tudo bem, eu não soube falar, né? Realmente eu não soube falar, mas e ele também não era um bom gestor, então, né, não juntou as duas coisas. Mas a gente tem que saber isso, a gente tem que saber que a gente precisa falar sobre isso. Porque se a gente não fala, a gente não chega para a pessoa, pro balconista, explica que tem alguma coisa que está incomodando, se você não avisa para o gerente que alguma coisa está te incomodando, vai ficar aquilo para sempre, né? Então, assim, se você não está satisfeito com como é que está a sua vida, você acha que precisa melhorar, né? Igual eu dei o exemplo ontem. Por exemplo, ontem, para eu ter um salário que seja algo que eu quero receber, que seja digno, drogaria nenhuma vai pagar isso. Então, como que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa chorando porque ninguém me paga o que eu mereço receber? Não, eu vou atrás de ganhar o meu, né? Ah, mas eu amo trabalhar para os outros. Tudo bem, mas você ama trabalhar para os outros, o que você quer mais? Você quer trabalhar para os outros ou quer viver bem financeiramente? Ter liberdade financeira, né? Ter liberdade de geológica, de você trabalhar onde você quiser. Então, assim, depende do que você quer para você, tá? Eu, por exemplo, sempre quis ter essa liberdade de ficar em casa com as minhas filhas, por exemplo. Então, qual que era o melhor caminho para mim? Era uma drogaria, trabalhar para os outros? Não, não era. Então, eu tinha que arrumar uma outra coisa para mim. E aí foi quando eu procurei fazer o consultório. Então, a gente precisa ter essa mente empreendedora, não só para a gente abrir um negócio para a gente, mas para a gente conseguir movimentar onde a gente trabalha. Né? Não quer dizer que você vai ser um faz-tudo na drogaria, mas se você conseguir mostrar para o dono da farmácia que você é um faz-tudo, você pode pedir o salário que você quiser, porque o cara não vai querer te mandar embora. Ele sabe que se você for mandado embora, a clientela vai junto, sabe? Porque gostam de você, porque estão ali por sua causa. Se você sair da farmácia dele para a farmácia do lado, ele vai penar para conseguir pegar a clientela de volta. Então, quando você demonstra valor para o seu dono do lugar que você trabalha, para as pessoas que trabalham com você, você consegue desenvolver uma autoridade muito mais fácil. E quando você junta isso, né, essa parte
da gestão, que é justamente você conseguir gerenciar ali, principalmente o sentimento das pessoas, né? O balconista que não gosta de ficar em algum tal lugar, a caixa que não gosta de fazer tal coisa, conseguir gerenciar isso juntamente com uma autoridade para suplementação, ou uma autoridade para qualquer que seja, se você quiser fazer uma autoridade em hipertensão, por exemplo, você quer ser um especialista em hipertensão, você tem que provar que você é bom naquilo que você faz. Você tem que provar para o balconista que está perto de você, para o gerente que está ali, porque se você consegue provar para eles que você é bom, todo mundo que chegar ali, o balconista vai te indicar, entendeu? Então, sempre arrume uma forma, sempre coloque algo que você consiga ser diferencial, tá? Existem muitas pessoas que trabalham hoje dentro de drogaria com emagrecimento, existem muitos farmacêuticos que fazem isso. Só que para você trabalhar na farmácia, para outra pessoa, com emagrecimento, você tem que ter muita força de vontade, de verdade, porque você precisa fazer consulta, várias coisas, né? Prescrições e orientações. São muitas coisas que você precisa fazer, tá? Então, quando a gente quer colocar essa autoridade para fora, né? A gente precisa desenvolver essa autoridade. A primeira coisa que a gente precisa fazer é adquirir conhecimento, tá? A gente precisa ter um conhecimento assim muito fundo nas coisas. Como eu falei com vocês, quando eu criei a fraternidade, eu criei ela justamente porque não tinha um curso que eu queria. Não existe um curso hoje no mercado que ensine sobre suplementação do jeito que a fraternidade ensina. Porque eu criei um curso que eu falei, gente, como assim não existe uma pós, né, nessa matéria, nisso tudo que eu estou fazendo? Porque quando a gente procura algo dessa forma, eu queria uma coisa muito completa. E eu não conseguia achar. Né? Eu achava um curso que falava da vitamina D, eu achava um curso ali que falava de suplementação esportiva, eu achava um curso ali que falava de suplementação estética. E aí eu falei, não é possível, não tem um curso que é total, né? Não tem um curso que é inteiro, porque quando eu entrei no meu consultório, eu senti necessidade de tratar todo mundo. Eu não podia recusar paciente. Então aparecia um que queria fazer suplementação para esporte, eu fazia. Aparecia uma que queria fazer estética, eu fazia estética e associava com suplementação. Lógico, né? Então, qualquer uma dessas coisas, eu queria achar um curso e eu não achei. Né? Então, eu peguei e criei um curso, né? Estudei pra caramba e criei um curso justamente para as pessoas que estão procurando coisas assim também. Então, quando você procura o que você quer mesmo, de verdade, você acha, tá? Então, eu, por exemplo, quase não achava matérias sobre as vitaminas, né? Eu quase não, até hoje a gente não acha, a gente acha mais ou menos assim, a gente quase não acha matérias. E aí eu falei, bom, vou então pesquisar só em artigo científico. E aí eu coloquei uma meta, né? Como eu queria estudar muito os suplementos, eu coloquei uma meta. Falei, vou ler por dia 3 artigos científicos, né? E aí tinha dia que eu lia 10 artigos científicos, tinha dia que eu lia 1, mas eu nunca parei de ler artigo científico, porque os artigos são o que formaram a minha base. Hoje não tem como eu ensinar para você de acordo com uma coisa que aparece no Google, né? Não tem jeito, porque senão eu vou ensinar um negócio que está lá no Wikipédia. Então, assim, eu preciso falar uma coisa com vocês, que se vocês duvidarem, vocês vão virar para mim e falar assim, não, Luciano, eu duvido. Aí eu vou lá, pego o artigo científico e te mostro, né? Porque eu estudo assim. Então, eu não, é o famoso, como é que fala? Matar a cobra e mostrar o pau, né? Eu gosto de fazer assim. Então, se vocês fizerem dessa forma, né? Eu comecei assim com o balconista também. Eu sei que tem gente que é muito chato de trabalhar, mas se você fizer dessa forma, a pessoa desconfia, você tem ali uma coisa para provar que você está certo, a sua autoridade vai vir, ó, num piscar de olhos, sabe? De verdade. Vem muito rápido, porque a pessoa começa a ter uma segurança em tudo que você fala. E aí, a partir dali, o que você falar, a pessoa vai aceitar, assim, mesmo que seja um absurdo, entendeu? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Deixa eu tomar uma água aqui. Vânia, normalmente cheiro forte e espuma é realmente proteína, tá? Tá eliminando proteína na urina. Agora tem que saber se ele está consumindo muita proteína, né? Se ele come muito ovo, se ele come muita carne vermelha, se ele come muita verdura escura,
verdura tem que ser muita, inclusive, mas se ele come muito ovo e muita carne, provavelmente é perda de gordura, perda de proteína mesmo na urina. Não é perda, na verdade, é excesso, né, de proteína. E aí tá eliminando na urina. Mas tem que saber, sim, para saber se ele tá perdendo proteína, né? Se for a perda de proteína, aí precisa realmente ir no médico para ver, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, como é que vocês vão fazer, então, essa inserção, né, do conhecimento quando vocês forem conversar com o balconista de vocês? Primeiro que vocês têm que saber é justamente o assunto de amanhã, né, que eu vou falar que amanhã é em relação a isso, é em relação a como que você consegue ser um líder, tá? E nem sempre o líder, gente, é o gerente, tá? O líder, nós farmacêuticos precisamos ser líderes, independente de onde que a gente trabalhe, independente de onde seja a nossa área de atuação. Por quê? Porque primeiro você é especialista em medicamentos, certo? Você que é o especialista ali. E segundo, porque a gente precisa conversar diretamente com as pessoas de uma maneira que elas entendam que elas precisam fazer algo para você. Então, por exemplo, se você chega para o balconista e fala com ele que você não gosta que baguncem o armário de controlados, né? Tipo assim, se você chega para ele e fala isso, e aí você fala com ele, olha, eu não gosto que faz isso e tal. E aí, no dia seguinte, você volta e tá lá bagunçado, né? E tá bagunçado, e ele não te deu nenhuma satisfação, porque normalmente, eu, por exemplo, quando eu chegava na farmácia que eu falava isso, e aí no outro dia eu chegava e estava bagunçado, normalmente o balconista se justificava, né? Falou, deu uma bagunçada no seu armário lá, mas eu vou colocar as coisas no lugar, porque deu um pico aqui de gente, e aí eu não consegui pegar as coisas devagar. Não, beleza, tudo bem. É normal, né, que aconteça. Mas aí você precisa conversar com o balconista diretamente, como se ele fosse justamente um colega, né, que não fosse só um colega de trabalho, mas que fosse um colega que você tivesse uma certa força para conversar. E aí eu falo disso porque eu vejo muito farmacêutico tímido, muito. Inclusive, eu tenho um aluno que é extremamente tímido, ele me manda áudio, assim, eu quase não consigo ouvir ele falando, e ele falou esses dias, né, que ele assistiu lá as primeiras semanas lá da fraternidade, e ele já conseguiu mudar isso na farmácia trabalhar, porque ele queria muito que os balconistas respeitassem ele, né, gente? Né, nem precisava falar, né? Então, vocês, como farmacêuticos, vocês precisam chegar a se colocarem, né, num lugar de que vocês precisam ter essa liderança, né, precisam falar sobre essa liderança diretamente com o balconista, precisam saber falar com o balconista, né, porque não é de qualquer forma, principalmente quando você pega um balconista aí que tem 60 anos, tem 30 anos de farmácia. Eu trabalhei com um assim, que era terrível, e é difícil mesmo a gente conseguir a autoridade e o reconhecimento profissional. E aí, como eu falei que desde do início da aula de ontem, que eu falei com vocês, a parte da suplementação, ela vem como um conhecimento maior, justamente porque ninguém quer saber sobre isso. Então, quando você fala, né, mas meu pai tomou, né? Meu pai tomou, igual eu dava muito exemplo do meu pai quando eu reduzi a pressão dele. Eu dava muito esse exemplo. Daí eu falava assim, não, mas meu pai tomou tanto e aconteceu tal coisa. Porque eu fiz isso no meu pai, eu testei no meu pai, eu precisava testar em alguém. Então, quando você começa a falar esse tipo de coisa, o balconista pode até não acreditar em você, mas o cliente vai acreditar. Quando ele fala, principalmente se você tá ali destacado, né, gente? Você tá ali de jaleco, bonitinho, todo de branco, é muito mais fácil do paciente acreditar na sua autoridade. E o suplemento, ele é uma forma de vocês conseguirem ter um diferencial. Por quê? É um assunto que está crescendo muito agora, porque a parte de medicina integrativa, medicina alternativa, está crescendo muito, que as pessoas estão descobrindo, né? Antigamente, o que o médico falava, a gente acatava. Hoje, não. A informação hoje ela é democratizada. Então, todo mundo hoje consegue pesquisar a sua própria doença no Google, inclusive, né? Nem podia, mas consegue pesquisar. Então, imagina você tá lá na farmácia e chega uma pessoa e fala assim, vocês têm um complexo tal para dor na coluna?
E aí você fala assim, não, a gente tem Dorflex, né? A gente tem o Torcilax. Então, assim, o pessoal que hoje tem acesso à internet está aprendendo, né, que existem formas de você não sentir dor, não precisar sentir dor quando você tem alguma doença ou quando você está na terceira idade. Então, principalmente as pessoas que estão próximas da terceira idade, né? Minha mãe, por exemplo, que está com 50 e. Ai, meu Deus. Posso errar? Não. 58. Minha mãe está com 58 anos. Minha mãe pesquisa coisa na internet absurdamente, assim. Toda hora ela me manda um negócio falando de um novo suplemento, não sei o quê, não sei o quê. Ela sempre manda alguma coisa. Então, as pessoas da idade dela estão fazendo isso. Por quê? Eles estão com medo de envelhecer doentes. Eles estão com medo daquele envelhecer maligno, né? Que é um envelhecer ruim, que é aquele envelhecimento doente. Ninguém quer isso. Então, as pessoas da cidade, dessa idade, já estão começando a pesquisar o assunto, né, que pode salvar eles daqui a um tempo. Então, por que vocês, farmacêuticos, tinham que aprender isso agora? Porque senão eles vão ficar para trás, de verdade. Vão ficar muito para trás. Primeiro porque o pessoal farmacêutico, ele tem que ter esse conhecimento, porque a drogaria está aumentando de coisas que vão ter na drogaria. Está aumentando a quantidade de coisas que se pode oferecer na drogaria, tá? Antigamente, só farmácia de manipulação, né, que podia vender. Agora vocês podem fazer uma parceria com a farmácia de manipulação. Vocês podem ligar na farmácia de manipulação e mandar fazer, e essa pessoa te passar uma comissão, ou seja, não é com um custo zero. Você vai ter ainda um lucro, porque você não vai gastar nada no seu telefone, seu tempo, né? Então, essa parte do suplemento é extremamente importante justamente para vocês terem um diferencial. Gente, o diferencial, ele faz um auê na sua autoridade que vocês não têm noção, tá? Quando eu falo com vocês aqui, essa parte do que eu falei, o que eu falava no balcão e o balconista catava, é justamente porque quando eu provei para ele que ele estava errado em relação aos suplementos e eu estava certa, até em relação a medicamento ele me perguntava as coisas, mesmo sendo um balconista com 30 anos de balcão. Então, por que isso? Porque para ele eu virei uma referência, né? Eu virei uma referência de conhecimento. Ele percebeu que eu estudava tanto que eu virei uma referência para ele. Então, a parte do diferencial, ela anda junto. Se você for um farmacêutico comum, você vai continuar no local comum. Você vai continuar o resto da sua vida trabalhando na drogaria para os outros, ou tendo a sua drogaria sem ela crescer, uma drogaria pequena ali, com faturamento pequeno. E eu tenho certeza que vocês não têm esse pensamento. Eu tenho certeza que lá no fundo vocês têm aquele pensamento de serem bem-sucedidos, de viajarem o mundo. Eu tenho certeza que vocês têm essa vontade, seja trabalhando para vocês mesmos, trabalhando para os outros, né? Então, assim, pensem muito nessa parte, tá? Como eu falei com vocês, vocês conseguem achar conteúdo em todo lugar da internet. Vocês acham muito livros gratuitos, né? Eu só de livros gratuitos, eu devo ter lido já baixado, né? Uns 80, só em páginas de livro gratuito. Li os livros, porque eu não tinha condição antes de pagar, né, por um curso, então era só assim que eu estudaria, tá? Então, como a Mirella falou, o começo é que é difícil, é que dá medo, né? Justamente. O primeiro passo é justamente o que dá medo, né? Esse primeiro passo é o do medo mesmo. Só que se vocês não forem, se vocês não saírem do lugar, vocês vão continuar do mesmo jeito para sempre, tá? Então é só você pensar. Se você quer daqui 5 anos tá da mesma forma que você está hoje, recebendo o que você recebe hoje, ouvindo o que você ouve hoje do seu chefe, ouvindo o que você ouve hoje dos seus funcionários, né? Se você tiver uma drogaria, um consultório, você não tem vontade mesmo de ter uma liberdade, de ter horário que você pode colocar, que no caso do horário do consultório, né? Você gosta de atender com drogarias? Beleza, não tem problema, mas está bom onde você está? Ou você quer trabalhar numa grande rede? Então vai movimentar para trabalhar numa grande rede, entendeu? Se não fizer isso, gente, não adianta, tá? Não adianta, não vai sair do lugar, tá? Nanda, existem suplementos e eu prefiro fazer suplementos alimentares, tá? Eles diminuem as cólicas, mas não cessam. Eu nunca vi suplemento que cessa a cólica menstrual, mas
a gente consegue fazer uma diminuição, né? Uma diminuição dessa cólica. Então, por exemplo, é um ótimo suplemento para fazer o extrato de semente de amora, né? Que inclusive é muito utilizado para menopausa, né? Justamente porque ele regula os hormônios. Chá de cavalinha, ele é muito bom para aliviar a cólica menstrual. Tem meninas que falam que pararam de sentir cólica com o chá de cavalinha, mas não tem certeza. Então, depende, tá? Eu não tenho certeza que se corta, porque até eu não tenho cólica menstrual, então eu nunca testei. Mas o chá de cavalinha é muito bom e o extrato de semente de amora também, tá? Quantos dias após usar o vermífugo pode tomar suplemento vitamínico? Olha, Rosália, todo vermífugo, todo antiparasitário, ele age muito intensamente no intestino. Como eu falei aqui ontem, 80% da nossa saúde está no intestino, porque é lá que a gente absorve todos os nutrientes, tá? Não é no estômago, é no intestino. Por isso que os probióticos, eles favorecem tanto a nossa saúde, emagrecem e todas as outras coisas. Um suplemento vitamínico eu não indicaria de imediato, tá? Quando a pessoa toma um vermífugo, ela meio que mata algumas bactérias boas do organismo. Então, eu sugeriria tomar, depois de tomar o vermífugo, depois de mais ou menos uns 7 dias de tomar o vermífugo, começa com um probiótico, tá? Para dar uma ajudada aí, uma fortalecida, né, no sistema, na microbiota intestinal. E aí depois você entra com o polivitamínico, otimizado justamente para suprir essa necessidade. Porque com certeza, se a pessoa está tomando vermífugo, ela já está com uma deficiência de vitamina, tá? Pois é, a questão de aumentar o salário, Elisângela, é muito relativo, porque quando eu chego em uma drogaria hoje, né? Hoje não, porque tem 3 anos eu tenho um consultório. Mas na última drogaria que eu cheguei, eu virei, né, para o dono e ele falou comigo assim: olha, aqui a gente paga 75% do piso. E aí eu pensei, bom, é um emprego que eu quero, né? Porque tá perto de mim, eu consigo pegar um ônibus só e tal, essas coisas todas. Mas eu quero o piso, porque eu mereço isso. E aí eu conversei com ele e falei, não, tá bom, então a gente vai ficar com isso, mas eu vou te provar que eu mereço receber o piso e que você consegue me pagar o piso. E aí eu entrei para a drogaria, 3 meses depois ele sentou comigo e acertou meu salário para o piso. Por quê? Porque dentro de 3 meses eu mostrei para ele que eu não era só farmacêutica. Porque, gente, tem uma coisa que nós temos hoje como um mito, né? Nós temos hoje como um mito mesmo. Que vocês entenderem que quando eu falo mito, gente, o que é mito? É uma coisa que foi criada, alguém falou para alguém, e isso foi se espalhando, e nós tornamos isso uma rotina, tá? Então, o que é o mito que a gente mais tem hoje? É o mito de que a gente precisa ficar atrás do balcão. Então, o fato de nós, farmacêuticos, ficarmos atrás do balcão o tempo inteiro nos restringe muito, né? Nós temos a parte de medicamento, lógico, a gente tem que estar perto dos medicamentos, lógico. Só que a drogaria, ela não é só ali. É um lugar, é todo o local, entendeu? É toda a área. E se você aceitou trabalhar em um local, você precisa sim trabalhar 100%. Então, se tem um lugarzinho sujo, limpa. Se tem uma coisinha fora do lugar, coloca. Porque isso não vai cair sua mão, tá? Não vai cair sua mão. O que, né, não vai diminuir nada a sua inteligência se você fizer uma coisa dessa. Eu não tô falando para você ser, como é que fala? Auxiliar de serviços gerais, né, na drogaria. Mas é questão de ética e bom senso, né? Então, o fato de não aumentar o salário, eles não aumentam o salário justamente porque sabem que nós somos acomodados. Né? Eles sabem que se eu não aceitar o salário que ele vai oferecer, o outro vai. Então, eu sempre fui do tipo que eu conversava muito com o dono, e eu sempre indiquei muito isso para meus alunos. Inclusive, eu tenho relatos de alunos que conseguiram, no primeiro mês, aumento de salário, essas coisas que eu falava com eles, porque existe uma coisa que a gente precisa mostrar, que é justamente o que eu falei do diferencial, que quando você chegar para o dono e falar assim, olha, não dá para continuar trabalhando recebendo só isso que eu estou recebendo, porque eu faço o marketing da farmácia, eu mexo no WhatsApp, eu mexo no Instagram, eu tenho ideias, eu melhoro o layout da loja, eu trabalho marketing com o cliente, eu trabalho pós-venda, eu trabalho a gestão com os balconistas, eu trabalho a liderança com os balconistas, e você me paga menos do que o piso, ou você me paga somente o piso. Quando ele entender
que se você for embora dali é muito pior, ele vai aumentar seu salário, entende? Só que, gente, tem dono que não vai perceber isso enquanto vocês não conversarem com ele. Enquanto vocês não virarem para ele e falarem assim, olha, eu preciso de um aumento aí para compensar tudo que eu faço aqui dentro. E você sabe que eu faço, né? Então, assim, a parte de aumentar salário é mais uma culpa nossa do que do dono, tá? Não é culpa, a culpa total não é do dono. Tudo bem que tem dono que finge que não vê? Tem. E se deixar, ele vai continuar fingindo, porque ele vai gerar mais custo para ele. Para quê? Entendeu? Então, se você faz o dono entender que se você sair daquela drogaria e for para uma melhor, for para uma do lado, né, for para uma no mesmo bairro, ele tá lascado, ele vai aumentar seu salário. Então, a maior culpa de quem quer um salário maior e não recebe é da própria pessoa, tá? Porque de nada adianta você saber muito, você tem um conhecimento danado e você não virar para o dono e falar com ele, olha, não dá, para ficar assim não dá. Né? Eu recebi uma proposta de drogaria tal, e se não recebeu, você vai lá. Você pega seu currículo, pega tudo que você fez na drogaria, né? Pega tudo, as implementações que você colocou, e leva na drogaria e fala, olha, eu fiz isso, isso e isso na drogaria dali. Se você quiser que eu faça isso na sua, eu cobro tanto para trabalhar aqui. Entendeu? Não é difícil, gente. Não é difícil. O negócio é que nós temos uma zona de conforto imensa, sabe? Nós temos uma acomodação imensa. Então, isso nos atrapalha muito, porque nós temos o medo de dar aquele pulinho, sabe? De dar um salto à frente ali, de procurar uma coisa melhor com medo de perder a ruim que a gente tá, entendeu? Se não fosse o cara me mandar embora lá no início, quando eu vim aqui para a cidade do meu marido, quando ele me mandou embora, porque a gente já estava começando a brigar, eu sempre fui de falar muitas coisas com o dono, né? Eu sempre falei muito a cara deles, que eu não ia fazer besteira, que eu não ia vender medicamento controlado sem receita, que eu não ia dar um jeitinho brasileiro, eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Então, eu bati de frente com o dono direto, porque eu sempre trabalhei em drogaria pequena, drogaria de bairro. Então, já estava batendo boca demais com um dos donos, e eu estava pensando em pedir para sair. E aí ele mandou embora. Ainda bem, né? Porque aí eu consegui o auxílio, né? O auxílio não, aquele negócio lá do FGTS. E aí ele me mandou embora. E quando ele me mandou embora, eu estava grávida, né? Aí vocês podem pensar assim, depois leva na justiça. Não, gente, eu não faço esse tipo de coisa também, não. Então, quando ele me mandou embora, eu estava grávida. O que eu pensei? Eu estou grávida, estou passando nervoso, não vou ficar aqui, né? Ainda mais que eu estava trabalhando numa cidade e morando em outra. Falei, não vou ficar aqui, morando não, eu ia morar em outra. Então eu pensei, não, vou ficar. Já que ele tá me mandando embora, eu vou aproveitar, né, que tá me mandando embora, e vou pegar as coisas todas, o acerto, né, toda a parte da FGTS, e vou pegar isso e vou dar uma investida em alguma coisa. Conversei aqui com meu marido, o que a gente fez? Pegamos o meu dinheiro do acerto, isso eu já grávida, pegamos o meu dinheiro do acerto e investimos na minha pós. Eu paguei minha pós à vista, tá? Minha pós de farmácia estética. Eu paguei a pós à vista. Por que eu fiz isso? Nossa, você é doida, você pegou o único dinheiro que tinha e fez? Sim, porque eu não ia ficar com aquele dinheiro parado, esperando, sendo que eu poderia estar trabalhando com alguma coisa. Estética, a gente trabalha para a gente trabalha em domicílio, a gente trabalha nas clínicas, a gente não tem vínculo empregatício, então nada me impediria de trabalhar, entende? Então, se eu tivesse ficado em casa, teria sido muito pior, porque eu não teria feito nada, o dinheiro ia acabar, porque a gente ia gastar com compras e todas as coisas que precisava, e não ia sair do lugar, entendeu? Então, tem coisas que a gente precisa ter coragem de arriscar, a gente precisa ter coragem de sair do lugar, porque senão a gente vai continuar do jeito ruim e a gente vai colocar a culpa no outro ainda, entendeu? Rosália, normalmente eu baixo livros no Telegram, tá? Eu entro no Telegram e lá tem canais, livros PDF, livros de saúde. No próprio Telegram tem algumas páginas assim. Mirela, eu coloco na fraternidade as coisas justamente por isso, né? Quando eu fui fazer a primeira turma da fraternidade, eu falei justamente isso com os alunos. Eu falei assim, eu queria muito passar isso de forma rápida, porque eu li muito artigo, eu leio muito artigo ainda, eu leio muito livro, que depois que eu acabo de ler, esse livro me acrescentou, tipo, uma coisa, sabe? Um tópico. Nenhum livro nunca foi ruim para mim. Mas tem livro que você pega um ensinamento para a vida, né? Você pega um negócio ali que você... é um caderno de anotação que você tem, e tem livro que você
faz um tópico de conhecimento. Mas eu juntei isso tudo na fraternidade justamente para ficar mais fácil, tá? É justamente para você não esperar 5 anos para saber o que eu sei. Porque eu demorei um tempo para saber, mas eu fui testando. Então, eu fui testando coisas, algumas funcionaram, outras não funcionaram, né? Então, justamente para que eu conseguisse passar isso. Inclusive, hoje eu continuo testando, né? Igual eu falei ontem com vocês, dentro da fraternidade, eu vou ensinar um módulo, eu vou colocar um módulo novo lá, que nem tinha no início. Eu vou colocar esse módulo de gestão de drogaria e farmácia, porque é um tópico que eu estou notando que está faltando para o farmacêutico, entendeu? Então, a minha intenção é que a fraternidade seja um complemento para quando o estudante de farmácia acabar a farmácia e ele pegar a fraternidade e poder fazer o que ele quiser da vida. Se ele quiser montar um consultório, ele monta. Se ele quiser abrir uma drogaria, ele abre. Então, não precisa disso. Não precisa de 5 anos, não, tá? Você pode colocar aí para 6 meses, para 1 ano, que é o acesso à fraternidade, tá bom? Gente, tem mais alguma dúvida? Senão nós vamos ficar aqui 2 horas igual ontem. Eu vou abrir a turma segunda, tá? Mas, igual eu falei com vocês ontem, até segunda, né, tá o preço que era a turma passada. E aí, a partir de segunda, já vai ser o preço da turma nova, tá? Então, se vocês quiserem adquirir antes de segunda, vocês me falam. Se vocês quiserem esperar segunda-feira, né, que eu vou mostrar tudo para vocês. Se vocês quiserem, eu faço uma live, inclusive, no sábado, mostrando a fraternidade por dentro, tá? Porque aí eu consigo mostrar para vocês por dentro como que é a fraternidade, como que as matérias que tem ali dentro, para vocês suprirem as dúvidas de vocês, né? Fala, vocês gostaram da aula de hoje? Hoje eu mais respondi dúvida do que dei aula, né? Deixa eu ver aqui. Amanhã eu vou falar sobre a liderança. Não, amanhã eu vou falar sobre o diferencial, que é a suplementação. Eu vou falar com vocês amanhã sobre a suplementação. Eu vou ver se eu vou tentar dar uma resumida, tá? Eu já falei com vocês muita coisa aqui, mas aí eu vou tentar colocar amanhã alguns tópicos assim bem fáceis de vocês começarem a utilizar já, entendeu? Vocês conseguirem já adiantar isso, já começarem a usar na farmácia, já usar no consultório, tá? Quem não tem consultório e tá com vontade de abrir o consultório, vai mesmo, abre, igual eu falei no início da aula de hoje, vai com a coragem mesmo, vai com a né, vai com medo mesmo, é assim mesmo que acontecem as coisas, porque, né, pensem comigo, se vocês se não tiver medo de fazer uma coisa, não tem graça, né? Então, façam o que vocês querem fazer. Se quer mudar de drogaria, mude de drogaria. Se você quer aumentar a sua drogaria, colocar consultório dentro da drogaria, faça isso. Se você quer abrir um consultório, abra um consultório, tá? E vai mesmo, coloca o pé e vai, porque senão vocês não vão conseguir sair do lugar, tá? Nós, infelizmente, a gente aprendeu a ter essas crenças limitantes, né? De que só quem tem dinheiro consegue abrir um negócio, só quem tem experiência que consegue abrir um negócio. Não é bem assim que funciona, tá? Eu fiz isso aqui justamente para vocês entenderem que quando eu fui abrir meu consultório, eu nunca tinha tido consultório, e eu abri o consultório e fui, né? A minha maior, eu tenho certeza que o meu conhecimento em marketing me ajudou muito, né? E eu passo isso na fraternidade também, justamente porque ninguém hoje consegue trabalhar sem marketing. Vocês precisam do marketing para isso. Então, eu tenho certeza que isso me ajudou muito, mas nada seguraria meus pacientes se não fosse meu conhecimento, né? Não adiantaria eu ser o as do marketing digital, atrair clientes para minha clínica, sendo que eu não conseguiria segurar eles com meu conhecimento. Então, a gente precisa de várias coisinhas, né, para a gente ser uma autoridade em um assunto, ter um reconhecimento profissional.
Porém, essas várias coisinhas, elas são adquiridas com o tempo. Você não consegue saber tudo de uma vez. Não consegue colocar tudo de uma vez para fora, né? Então, vai mesmo, tá? Se você quer ter o seu negócio, vai com medo, porque senão você nunca vai sair de onde você tá? Rosália, é possível você ter seu consultório. Você viu no início da aula que eu falei do meu consultório, que é dentro de uma clínica? Você pode tanto ter o consultório dentro de uma clínica, como você pode abrir um consultório igual abre o pessoal que abre de fisioterapia, sabe? Que abre só um consultório simplesinho, só a recepção ali e a parte lá de dentro, que as pessoas entram para fazer a fisioterapia. A gente também pode abrir assim, tá? A gente abre o consultório eu não lembro tamanho, tá? Se não me engano, não sei se são 30 metros quadrados, gente. Eu posso estar falando besteira. Acho que 30 metros é muito. É muita coisa, 30 metros é muita coisa. Deixa eu lembrar aqui. Eu não vou lembrar, gente, tamanho não, mas eu não lembro se é 6, 4 metros quadrados, 6 metros quadrados, eu não vou lembrar. Mas você precisa de um espaço muito pequeno para você começar, né, para você abrir seu consultório. Na farmácia, por exemplo, a última que eu trabalhei, antes de eu começar meu consultório, eu implantei o consultório farmacêutico lá. Quando eu saí de lá, não era ainda o consultório farmacêutico, né, assim, de fazer a consulta com todas as coisas que eu queria fazer, né? Porque tinha restrição. Eu saí de lá justamente por isso. Então, o consultório ele pode ser aberto na sala de injetáveis, por exemplo. Se você tiver uma sala de injetáveis ampla, né? Igual a que eu trabalhava, ela era muito grande. A gente conseguiu colocar maca, mesa, armário, pia, tudo e ainda sobrava espaço, né? Então, se for um local assim, é ótimo para você abrir um consultório. Precisa investir muito pouco, igual eu falei com vocês, vai em topa tudo e olha as coisas. Eu tenho uma colega que ela é enfermeira e ela abriu o consultório dela também, assim, dessa forma, só que ela abriu independente da clínica. E ela comprou uma maca boa, um estofado bom, só que ela comprou no Topa Tudo e ela estava meio corroída, assim, né, a madeira da maca. Ela pegou e comprou uma espécie de lençol que ela colocava, ela forrava esse lençol na maca e a maca ficou super luxuosa, ficou muito legal. Então, assim, tem várias coisas que vocês podem fazer, né, para ir começando devagar. Hoje, né, já tenho outro estetoscópio, não é mais de R$ 100, já tenho outros aparelhos que eu uso no atendimento. Eu já implemento a minha consulta vale R$ 200, não é à toa que minha consulta é R$ 200, porque eu faço muitas coisas. Hoje eu só atendo uma vez na semana, porque eu já consigo colocar isso para ficar só uma vez na semana. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode começar a colocar. Quando eu comecei com consultório, eu atendia qualquer hora que a pessoa quisesse ser atendida. Se fosse num sábado, eu ia trabalhar no sábado. Mas a gente tem que ter esse pensamento de que a gente precisa ir, né? A gente precisa começar. E começar é assim mesmo, dá medo. E se você continuar com medo, você nunca vai começar. Você vai continuar do jeito que você tá? Então, abre o consultório sem ter drogaria mesmo, abre o consultório independente, abre, se você conseguir, tiver dinheiro para investir, abra, né, independente. Se não tiver, vai lá na clínica, né, vai numa clínica aí e pede uma sala, fala que você quer trabalhar numa sala, combina com eles uma porcentagem, se for bom para você aluguel, você combina aluguel, mas se não for, você combina uma porcentagem e por aí vai, tá? Nossa, Nanda, meu sonho é fazer perícia. Eu estava, inclusive, estudando sobre isso, tá? Tava não, estou, né? Eu estou estudando. Só que aqui em Minas é complicado, porque aqui em Minas eles cobram uma taxa absurda lá no TJ, então eu achei que era, né, não cobrava, então mas eu estou estudando a possibilidade de fazer perícia também, tá? Eu sou apaixonada. E a consulta farmacêutica continuaria. Eu continuaria com a minha consulta farmacêutica, assim, porque eu também não largo a ortomolecular, né? Olha, Nanda, eu estudei marketing digital, marketing, né, no geral, assim, no YouTube, tá? Eu não fiz um curso específico no início, porque todo curso que eu faria, né, ele seria pouco, porque era gratuito, então acaba que as pessoas não entregam muito. E no YouTube você aprende muita coisa.
Então, começa estudando base do marketing, começa pegando essas coisas, porque eu, por exemplo, falo muito na fraternidade sobre o marketing digital, né, que é o que está o atual no momento aí, mas eu dou muito exemplo de como que eu usei o marketing físico também, panfleto, como que eu criei as artes dos meus panfletos, como que eu mandei os panfletos para as casas das pessoas aqui da cidade. Então, tem várias coisas assim que eu falo como relato, né, mas eu estudei marketing digital mesmo. Mas, assim, não tem um curso específico. Eu te indicaria você estudar por vídeos do YouTube mesmo, para que você consegue achar muita coisa lá, né? Eu paguei um curso de marketing digital, inclusive eu passo isso eu falo com os meninos lá da fraternidade que eu pago os cursos para eles, né? Eu pago os cursos para eu estudar e passar para eles. Então, o curso que eu fiz, o último curso que eu fiz de marketing digital, por exemplo, eu paguei R$ 5.000. Então, né, não tem sei lá, não, entendeu? Eu paguei um de 500 e paguei um de 5.000, assim, em épocas diferentes. E relativo, consequente a quantidade de coisa que você aprende, né? Mas eu já sabia muito de marketing antes de comprar o primeiro curso de R$ 500. Eu já sabia muito de marketing que eu aprendi no YouTube, tá? Então, pesquisando marketing mesmo, se você já tem um consultório, coloca marketing para clínica, e aí vai aparecer várias coisas. Estude tudo que você achar no Facebook, que fale que é imersão gratuita, que vai, né, consultório, não sei o que lá, gratuito, tudo que você achar que for de imersão, igual você está fazendo comigo aqui agora, tudo que você achar na internet que te leve para um conteúdo gratuito, igual eu estou fazendo com vocês aqui, conteúdo gratuito e que você consegue entender, não é um estudo, tá? É um curso que você pode olhar aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu espero que vocês estejam tomando água aí, hein? Eu tô falando, já tem quase 1h40. Tomem água e anotem. Caneta e papel aí. Bom, que bom que vocês gostaram da aula. Eu gosto muito desse assunto. Se tem uma coisa que eu falo horrores, suplementação. Inclusive, é uma coisa que a gente consegue descobrir, né? Um diferencial que a gente consegue descobrir é justamente quando a gente consegue entender o que a gente gosta de falar. Amanhã eu vou explicar direitinho sobre isso, como que você descobre qual que é o seu diferencial e qual o diferencial que você pode fazer. Não quer dizer que você nasceu com um dom para isso, né? Igual, por exemplo, a parte da suplementação, eu descobri que eu gostava porque eu comecei a descobrir que eram mitos, né? As coisas que eu sabia. Então, amanhã eu explico para vocês mais um pouquinho, tá? Se tiverem dúvidas, tragam amanhã também, que aí no início da live eu já respondo as dúvidas de uma vez, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei demais, de novo. Eu converso muito mesmo. Mas é porque eu amo falar sobre essas coisas. Tá? E quem quiser fazer parte da fraternidade, antes de segunda-feira, entre em contato comigo, tá? Que aí a gente conversa como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer essa turma aí. Tá bom? Gente, boa noite para vocês. Até amanhã. Amanhã tem mais aula e eu espero vocês aqui de novo amanhã comigo. Tá bom? Um beijo.